Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos então continuar na nossa disciplina de física e agora a gente vai falar sobre as reservas energéticas e este módulo vai ser dividido em algumas partes. Então vamos falar um pouquinho da primeira que traz essa imagem de abertura, né? Aqui está mostrando o sol, né, brilhante, proporcionando luz e calor, então, né? Enquanto que a bomba de óleo, que é essa estrutura aqui, ó, extrai o petróleo do solo e o vento movimenta lá no fundo, ó, os aerogeradores. E aí perguntas como estas que aparecem aqui, nós vamos responder ao longo deste módulo. Então, olha lá, ó, quais reservas energéticas podem ser identificadas na imagem, né? Quais são os usos dessas reservas energéticas, né, na sociedade contemporânea? As reservas energéticas mundiais são inesgotáveis? Ou ainda lá, ó, qual é a relação da sustentabilidade com a disponibilidade dos recursos naturais? Então, a gente vai ver ao longo deste módulo, né, situações que vão nos ajudar, então, a responder essas perguntas iniciais. Então, vamos começar a falar um pouquinho ali, ó, sobre o ser humano e o consumo de energia. Então, a gente vai trazer um contexto histórico aqui para vocês, que é importante lembrar que no decorrer do desenvolvimento da humanidade, ou seja, ao longo da história, o ser humano ele desenvolveu processos que vão permitir gerar, acumular e utilizar maiores quantidades de energia, resultando no desenvolvimento de meios de locomoção, produção, né, e de comunicação. Então essa energia ela tem várias finalidades depois. O ser humano primitivo, lá aquele lá do passado, utilizava a maior parte da sua energia para obter alimentos, né, por meio da caça. Além disso, né, ou seja, através do alimento. Aí, além disso, utilizava o fogo para aquecer do frio, para iluminar o interior das cavernas e para cozinhar os seus alimentos. Eu costumo brincar que a partir do momento que o homem começa a dominar o uso do fogo, né, começa a vir o quê? Surgem os primeiros churrasquinhos, né? E aí com isso a gente vai transformando várias coisas no decorrer desse desenvolvimento. E aí com o advento da agricultura, ou seja, com a chegada da agricultura e com a invenção e utilização de novas ferramentas, né, os grupos humanos vão começar a se fixar em certos locais e desenvolver aí amplamente os usos das reservas energéticas para realizar as tarefas que serão cada vez mais complexas. Ou seja, o ser humano ele deixa de ser nômade e passa a ser o que a gente chama de sedentário. Aqui nessa imagem nós temos o que? Os humanos no período neolítico, né? Consumiam grandes quantidades de energia, ou seja, através da caça. Então a gente vê aqui nos desenhos rupestres a caça, o que foi registrado então aí ó, nessas pinturas, né? E no caso aqui a gente está falando de um sítio arqueológico situado na Índia, tá? Só para vocês terem uma ideia, acredita-se que esta imagem aqui, essa caverna, ela tem aí aproximadamente 5.000 anos, tá? Só a nível de curiosidade. Bom, dando continuidade, nós temos aqui ó, um gráfico, né? Se a gente observar esse gráfico, nós podemos notar que a utilização de energia ela aumenta de forma gradativa ao longo do desenvolvimento humano. Então, olha lá, ó, aqui nós temos, né, energia total consumida per capita e consumo diário per capita. Então, olha lá, o ser humano primitivo usava isso, o ser humano caçador já usava um pouquinho mais, o ser humano agrícola primitivo usava um pouquinho mais que o caçador, o ser humano agrícola avançado já é mais do que o ser humano agrícola primitivo, o ser humano industrial, né, já é mais que todo mundo aqui, e o ser humano tecnológico que aí usa aí de uma maneira é, bem distinta mesmo aí o uso da energia, né? Então, isso se deve a dois fatores importantes. Primeiro, ao crescimento populacional da nossa espécie e segundo, pelo desenvolvimento aí da capacidade de observar, de criar e aperfeiçoar aí mecanismos para a obtenção de energia, tá? Então, é por isso que a gente vê um gráfico como este. Verde é alimentação, amarelo é moradia e comércio, indústria e agricultura e, por último, o transporte, né? Dando continuidade, nós temos o seguinte, para compreender melhor a relação que existe entre o desenvolvimento humano e o consumo de energia, tem-se empregado um comparativo
que a gente chama de Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH, e a utilização de energia de cada país. Então, faz essa comparação. Então, olha lá, o IDH é um indicador social que considera a longevidade da população, o grau de escolaridade, né, o produto interno bruto per capita e o poder de compra. Então, tudo isso está relacionado aí com o que a gente chama de IDH. E este valor, esse índice, ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo do zero, né, menos desenvolvido é o país, quanto mais próximo do 1, mais desenvolvido é. Então, quanto maior for, né, o IDH, melhores serão as condições de vida, né, desta população. E quanto menor for o IDH, piores serão essas condições de vida. Este gráfico, né, aqui do ladinho, nos mostra o consumo de energia per capita de diversos países entre os anos aqui, ó, de 1991 e 92, tá? A gente percebe que cada ponto azul representa um país, certo? E a linha vermelha, que é essa aqui, ó, né, é uma curva que representa um modelo para interpretar esses dados. Então, a gente consegue ver que os países acima desta linha têm um IDH bacana e os países aqui embaixo, né, não vão ter aí um IDH bacana. Então, nós podemos perceber que o IDH de certas regiões está associada, entre outros fatores, à quantidade de energia que é disponibilizada para o consumo aí da população. Lembrando que tal consumo está aí, por sua vez, então, diretamente relacionada à oferta e essa a produção, especialmente de energia elétrica. Então, a gente tem que ter a produção e a oferta, né, para essas pessoas. Então, quanto maior é a produção, mais barata tende a ser a energia. E quanto maior tende a ser o consumo, né, seja ele doméstico ou industrial. Então, quanto maior a produção, mais barata é a energia e mais pessoas vão poder utilizar. Com os recursos naturais não estão disponíveis, né, de forma homogênea, a gente vai ter um contrapeso. Então, em todas as regiões do planeta, não existe uma maneira única de se produzir energia elétrica que seja aplicável a todas as regiões. Então, dependendo do país, ele vai ter uma matriz que predomina energética, né? Então, diferentes regiões do planeta produzem energia utilizando o quê? Diferentes processos de forma que a oferta e o consumo de energia são maiores em algumas regiões do que em outras. Então, a gente vai ver nos próximos vídeos alguns exemplos, né, dessas fontes de energia. Então, devemos levar em conta também que cada processo de geração de energia vai ter as suas vantagens e vai ter as suas desvantagens. E aí a gente vai comparar isso principalmente com a prospecção, a produção, a distribuição e o consumo dessa energia. Então, não existe um processo ideal, né, sem desvantagens. Existe o quê? Né? A gente tem que analisar que cada país vai ter as suas particularidades e ele vai ter que buscar, né, uma forma interessante para produzir essa energia para que a gente possa consumir. Então, a escolha por um ou por outro processo não é tão simples, ela é complexa e aí sendo preciso considerar muitos fatores. E um deles seria a questão dos impactos socioambientais, tá? Aqui, ó, nós temos o seguinte, ó, a tradução desse TEP. TEP é tonelada equivalente de petróleo, que é a unidade de energia correspondente à quantidade de energia liberada na combustão de uma tonelada de petróleo, o que corresponde a 10 bilhões de calorias. E prospecção, que a gente comentou, está relacionado com o estudo geológico, né, e a análise técnica de um território em busca de minerais, ou seja, eu vou perfurar e verificar se ali embaixo a gente tem condições para extrair algum recurso, né, mineral que possa ser então utilizado como fonte de energia. Tudo bem? Bom, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!